Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a queda do governo francês. Tá? O primeiro-ministro da França, o senhor Bayrou, acabou de cair, né? Ele provocou uma votação de desconfiança, um voto de desconfiança, e como era imaginado, ele perdeu esse voto de confiança, e com isso ele acabou sendo destituído, e agora o governo do Macron tem mais uma vez um problema. Como criar um governo, né? Então vamos entender como é que funciona isso na política da França, porque lá eles vivem um negócio chamado semipresidencialismo. Aliás, um tipo de governo parecido com o que querem implementar aqui no Brasil, né? Tem o Macron, que é o presidente da França, mas na verdade tem também o primeiro-ministro, que é quem governa a França lá, que é indicado pelo Macron e coisa e tal. Só que esse primeiro-ministro tem que ter apoio dos outros partidos que estão lá na Assembleia Nacional Francesa. Qual que é o problema nesse caso? É que o Macron é minoritário, ele não tem a maioria da Assembleia Nacional Francesa. O correto, digamos assim, o que seria esperado numa situação dessa seria o Macron renunciar para que seja convocada uma nova eleição e aí assuma um presidente que tenha maioria na Assembleia e consiga dessa forma montar um governo. Mas o Macron não quer sair. A próxima eleição lá em 2027. Enfim, vamos entender esse caso aqui porque está sendo um terremoto político lá na França e ninguém sabe onde vai parar isso, né? O mais provável é com um aumento enorme da dívida da França. A França está com problemas sérios em termos de dívida. Essa notícia foi sugerida por Encerador de Carecas Magníficas, Pituruco da Neném e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então a situação é essa, que o terremoto político na França, o governo francês caiu. Caiu o Macron? Não, o Macron continua lá, porque presidente só na eleição mesmo que muda. Mas para o presidente governar, ele precisa do primeiro-ministro, né? Lá é um regime semipresidencialista, então ele precisa do primeiro-ministro. E qual que foi o problema? O problema todo começou lá atrás, quando o governo do Macron até tinha uma aliança com maioria na Câmara, mas era uma maioria muito frágil. Aí o Macron convocou uma nova eleição para o Congresso lá na França. Esse foi o grande erro do Macron. Ele achava que iria conseguir recuperar essa maioria na Câmara com folga, que o pessoal, não, vamos votar no Macron, porque o Macron é da isentosfera, ele ali é prudente e sofisticado, vamos votar nele. Resultado, não. A esquerda aumentou, a direita aumentou e o partido dele ficou em terceiro lugar no final das contas. Então, desde então, ele não consegue mais fazer uma aliança estável, fazer um governo estável. Já é o terceiro primeiro-ministro que ele designa e que não consegue ficar no poder, né? E sem primeiro-ministro, ele não consegue fazer nenhuma medida. É mais ou menos como o Lula aqui no Brasil, que não consegue aprovar nada na Câmara, a não ser batendo no Hugo Mota. O Hugo Mota lá, dando um chicotado no Hugo Mota, ele consegue aprovar as coisas, mas fora isso, não consegue, né? Então, essa é a situação. O senhor François Bayrou, ele tinha um plano para reduzir a dívida da França. O grande problema da França é esse, gastando mais do que arrecada. Olha só que coincidência, né? Igual o governo do Brasil aqui também gastando mais do que arrecada, né? E daí ele tinha um plano para reduzir os gastos da França e é lógico, isso ficou ruim, o pessoal não gostou. Ninguém gosta de cortar gasto, eu não gosto de cortar gasto, você não gosta de cortar gasto. Cortar gasto é chato pra caramba, o pessoal lá na França também não gosta, né? Então nessa história aqui, ele estava correto, tá? O primeiro-ministro estava correto, mas infelizmente acabou saindo fora. A única alternativa que o Macron tem agora, veja, o Macron tentou aliança com a extrema esquerda, tentou aliança com a esquerda, tentou aliança agora com a centro-direita, esse cara é da centro-direita, só restou agora a direita para ele tentar fazer acordo, né? E ele vai fazer acordo com a direita, da Marine Le Pen? Não, não vai. Por quê? Porque ele sabe que vai perder a próxima eleição para a direita, né? E é por isso que eu falo para vocês, cara, é isso que está gerando essa pressão do Jorge Soros e do Alex Soros aqui no Brasil. Eles querem que o Brasil seja um laboratório para esse negócio que de repente eles conseguem resolver o problema na Europa. A Europa, a esquerda está perdendo força na Europa, a direita continua crescendo na Europa. E aí eles querem testar aqui no Brasil, não porque vamos, quem sabe se a gente prender todo mundo da direita, dizer que é fascista, que é nazista, não sei o que lá, que deu golpe, pronto, prende todo mundo. Aí sim a gente consegue ter um governo de esquerda.
É o que eles estão tentando, a verdade é essa, né? O que eu estou tentando aqui no Brasil, e com a ideia de exportar para lá, né? E eu acho que não vai funcionar. Como eu falei para vocês, só os otários do STF e da esquerda brasileira acham que isso é um caminho que vai ter saída. Não, não vai ter saída, a gente vai acabar igual a Venezuela, é uma repetição da Venezuela. Vamos acabar nas garras do CRINC, né, do grupo dos países aí do eixo do mal, e não vamos resolver problema nenhum aqui, né? O primeiro-ministro François Bayrou perdeu o voto de confiança que havia convocado para o seu governo. Em uma sessão extraordinária na segunda-feira, a Assembleia Nacional Francesa votou 364 contra 194. Então você viu o tamanho do problema do Macron. Não é que perdeu por pouco, não, perdeu de lavada, né? Aliás, é um problema parecido com o do Lula, né? Para destituí-lo do cargo e derrubar seu governo minoritário. Bayrou agora precisa apresentar ao presidente Emmanuel Macron a renúncia do seu governo, que, segundo a imprensa francesa, será feito nessa terça-feira, ou seja, hoje, né? Na França, o primeiro-ministro é o chefe do governo, nomeado pelo presidente e responsável pela governança cotidiana. Ele responde ao parlamento e deve ser aprovado por ele, também pode votar para destituí-lo do cargo. Ou seja, é o semipresidencialismo igual querem fazer aqui no Brasil, né? Diante do cenário, Macron provavelmente terá que escolher entre nomear um quinto primeiro-ministro, como eu falei, já nomeou 4, em menos de 2 anos, ele nomeou 3, tá? Assim, teve um antes, enquanto ele tinha maioria. Enquanto ele tinha maioria, ele botou um primeiro-ministro e conseguia manter esse primeiro-ministro lá o tempo todo, porque ele tinha maioria, aí é fácil. Seu partido tem maioria, você mantém lá. Aí quando foi em 2023 que a extrema-direita cresceu lá na França e tomou a maior parte das cadeiras no parlamento francês, o Macron chamou a eleição achando que conseguiu uma maioria para o partido dele na eleição francesa, e foi o contrário, ficou minoritário e agora ele tem esse problema, né? Outra alternativa é ele convocar outras eleições antecipadas, o que poderia resultar em um parlamento ainda mais hostil. Ou seja, ele poderia de novo pedir que o parlamento se dissolvesse e convocar novas eleições para o parlamento lá para fazer de novo essa parada, só que provavelmente teria um parlamento ainda pior. Macron também tem a opção de convocar a eleição presidencial, na qual não poderia concorrer, já que seu segundo mandato termina em 2027. Alguns grupos parlamentares têm pedido que ele siga este caminho, mas ele tem descartado repetidamente a possibilidade de renunciar. Então ele poderia pedir também a renúncia e convocar eleições para presidente. Seria uma maneira de você garantir que a presidência e o Senado estão no mesmo ritmo, né? Porque esse é o problema lá. Aliás, esse é o problema aqui no Brasil também. O Congresso eleito pelo povo brasileiro é majoritariamente de direita, mas o presidente, por algum motivo, talvez pelo dedão na balança do senhor Alexandre de Moraes, o presidente eleito foi da esquerda, né? E aí você tem um problema que você está tendo nesse governo do Lula, né? A destituição de Bayrou aconteceu no meio de uma crise política e econômica que a França atravessa. Olha a preocupação do pessoal aqui, ó. A crise na França pode se alastrar e impactar a União Europeia? Pode sim. Isso aqui é o DW, um jornal alemão, que está muito preocupado. Por quê? Porque a dívida francesa está crescendo muito, né? De novo, governo de esquerda, gastando mais do que arrecada, aquele problema todo que a gente conhece aqui no Brasil, né? E aí que está o problema, né? A Europa já tem alguns países com a dívida bastante crítica, né? Particularmente a Grécia e a Itália. A França é o terceiro pior, e é um grande país. Tem aqui, ó, a dívida está tão endividada que na União Europeia é superada nesse ponto apenas por Grécia e Itália. E veja, a França proporcionalmente é muito maior em termos de economia, né? Então é uma situação bastante delicada da França que pode impactar toda a Europa. É uma crise muito séria do Macron, que em grande parte decorre do fato de que a França tem fechado o olho para o crescimento da direita. De novo, lá também, tal como aqui no Brasil, o pessoal insiste em tampar o olho e tratar a direita como se fosse uma coisa. Não porque não pode, Bolsonaro é inaceitável, Tarcísio é inaceitável, temos que ter alguém da centro-esquerda e da centro-direita, porque tem que ser o PSDB, volta Aécio, não sei o que lá, não vai acontecer isso, né? Enfim, essa é a preocupação deles lá, e é o que eu falo para vocês sempre. O pessoal aqui no Brasil, a elite aristocrática socialista de Brasília, que embarcou no papo do Alex Soros lá, ele está embarcando nessa ideia. Não porque a esquerda tem que se salvar, porque a direita não é democrática, não tem democracia, a não ser que a esquerda ganhe. A esquerda tem que ganhar, se a esquerda não ganhar, não é democracia.
E aí você tem essa situação em que a esquerda está perdendo lá na Europa também. A gente vai se enrascar nessa história, vai acabar abraçado com Irã, China, Rússia, Coreia do Norte, sem absolutamente nenhuma necessidade, né? Por conta da idiotice do pessoal que fez o L lá em 2022, né? Enfim, a gente não sabe ainda o que vai acontecer na França, como a gente falou, tem essas 3 possibilidades. O Macron pode escolher um outro primeiro-ministro, tentar fazer mais uma vez uma aliança minoritária para o primeiro-ministro. Ele pode dissolver o Congresso, ou a Assembleia Nacional Francesa, e convocar novas eleições para essa Assembleia Nacional Francesa, mas isso pode piorar ainda mais a situação. E ele pode renunciar e convocar eleições presidenciais. O que ele vai fazer, a gente não sabe. Mas a situação lá na França tá complicada, né? E na Europa como um todo. De novo, a gente tem visto a direita ganhar espaço na Europa, em todos os países da Europa. Enquanto esse pessoal da esquerda fica tratando a direita com ai não, é um erro, fascismo, nazismo, não sei o que lá, não pode. Fechando o olho para as demandas reais do pessoal por Estado menor, por menos imigração, por menos auxílio para a imigração e coisa e tal. Enquanto fecharem o olho para isso, vai só mergulhar numa crise cada vez maior, né? Aqui no Brasil a gente está indo pelo mesmo caminho, estamos indo no caminho de destruir a economia completamente por conta desses idiotas que não conseguem perceber o problema básico. A população brasileira quer alguém à direita. Não tem mais esse negócio de ai não, que tem que ser de esquerda. Se não for de esquerda, não é democracia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.